Oi, pessoal, eu sou a Camila Schutz, sou CTO e fundadora do Mastertech, uma plataforma de educação contínua de habilidades do século XXI, já vou explicar melhor para vocês. Mas o que eu vim conversar hoje é sobre diversidade, sobre tecnologia, sobre como essas duas coisas vão mudar drasticamente o mundo e a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente faz negócio e como a gente faz RH. Então, por isso que eu estou aqui. Tá? Então, o Mastertech, ele é uma plataforma onde a gente entende que a gente vai ter que cada vez mais investir em lifelong learning, onde eu não tenho um momento específico em que eu me dedico somente ao estudo, mas que eu vou ter que fazer reskill e upskill de maneira quase que contínua para conseguir acompanhar as mudanças exponenciais do planeta Terra. Então, o Mastertech hoje se propõe a ser essa alternativa exponencial para educação e capacitação de pessoas. Então, por isso que faz todo sentido a gente estar aqui. E queria começar com uma provocação. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: quem se considera de tecnologia? E fecha o olho e reflete. Será que eu sou de tecnologia? Eu garanto para vocês que a grande parte das pessoas que está assistindo esse vídeo, ou qualquer pessoa que passar e eu perguntar, vai falar: não, eu sou de marketing. Não, eu escrevo. Não, eu não programo. Não. Hoje em dia, eu tenho uma notícia polêmica para dar para vocês. Todo mundo é da tecnologia, a gente não pode mais se dar ao luxo de achar que numa economia digital, no contexto do planeta que a gente tem, que a gente pode simplesmente decidir não ser de tecnologia. Porque a gente está vivendo o que a gente chama de tempos dos escribas digitais, tá? Esse conceito não é meu, é do Alvin Toffler, e ele é um filósofo que fala muito sobre isso, como lá no século XVIII e XIX, a gente achava tudo bem. Um certo grupo de pessoas decidir o nosso futuro e reverberar as informações do jeito que achasse melhor, que eram os chamados escribas. Até que em um dado momento a gente percebeu que a sociedade estagnasse, a gente não ensinasse em larga escala e declinasse muito rapidamente os índices de analfabetismo. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa com conhecimento digital, com programação, com pensamento computacional, porque senão a gente vai continuar tendo um grupo seleto de pessoas que consegue se valer dessas novas tecnologias e tomar as decisões pela gente, e pegar os nossos dados sem a gente saber, ou usar termos que a gente não entende que acabam confundindo a gente. Então a gente vai ter que trabalhar muito pesado nisso, e por isso que a gente precisa de diversidade, de empatia, colaboração e essas novas habilidades, tá? Então a gente vai conversar sobre cada uma delas. Quando a gente olha para o século XXI, essa máxima, ela é chocante, ela também não é minha, é do Douglas Rukoff, que também é um filósofo de tecnologia, que fala muito sobre ou você vai programar, ou você vai ser programado. E quando eu olho para o ser programado, tem um peso de urgência, né? Não posso ser programado, eu vou virar uma máquina. Mas é exatamente essa sensação que a gente tem que ter. Se a gente não se dedicar para estudar tecnologia, para aprender todo esse mundo, a gente vai acabar ficando ao léu. A gente vai acabar não conseguindo chegar no máximo da nossa potencialidade enquanto negócio, enquanto empreendedor, enquanto ser humano, enquanto qualquer coisa, tá? Então, o contexto mundial do planeta, ele mudou muito, e eu queria só explicar um conceito que é importante antes da gente sair discutindo as habilidades. O primeiro conceito que é importante é que antes a gente tinha um mundo que era linear. Ele funcionava numa ordem de avanço linear, que era a Revolução Industrial. Eu tinha saltos iguais, então estava tudo bem eu estimar 10 anos de empresa, eu tentar projetar 5 anos. Estava ok, porque os saltos eles eram iguais, né? Uma ordem linear, ela se caracteriza por causa disso, os saltos são iguais. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então estava tudo jóia. Até que a gente começou a criar tecnologia, a gente começou a ter computador, microcontroladores, memória, e aí a gente acabou sendo regido pela lei de Moore. E o que é a lei de Moore? É algo que há 20 anos é verdade, e que foi o Moore que falou, que a cada 2 anos a gente vai diminuir o preço pela metade das coisas de tecnologia, dos componentes, e ao mesmo tempo eu vou dobrar a minha capacidade de processamento e armazenamento, e isso é muito verdade, a gente vê isso com o celular.
a mesma quantidade de memória e processamento que levou o homem para a Lua, hoje está no nosso bolso a nosso favor. Antes, pendrive era super caro e você tinha que pagar e ele era de 512 mega. Hoje, qualquer um tem um pendrive de 16 GB ou um HD de 1 tera. Antes era muito caro e a gente está vivendo esse período de transição. Então, eu queria só, para vocês lembrarem disso para sempre, eu queria dar um exemplo para vocês levarem na cabeça de vocês. Se a gente tinha algo que funcionava para 30 passos lineares, será que essa coisa vai funcionar para 30 passos exponenciais, para 30 saltos exponenciais? A comparação que eu vou ter que fazer aqui é, se eu der 30 passos lineares, então 1, 2, 3, 4, o último termo vai ser 30, tudo bem? Então eu vou conseguir, sei lá, atravessar minha casa, se eu der 30 passos, eu vou conseguir chegar até o hall do escritório? Talvez. Mas quando eu olho para 30 passos exponenciais, o meu último termo é 2 elevado a 30. Então, é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, até 2 elevado a 30. Se eu parar para pensar onde que eu chego, eu dou 24 voltas no planeta Terra. Qualquer coisa que eu inventei no contexto linear, eu vou ter que revolucionar no contexto exponencial. Não vai adiantar eu dar um ajustezinho. Pensa num tecido. Se eu tentar pegar um tecido que cobre 30 metros, ele não vai conseguir dar 24 voltas no planeta Terra, nem que eu esgarce ele no máximo. Eu vou ter que reinventar, eu vou ter que repensar muita coisa do que eu vinha fazendo, de como eu me relacionava, de quais habilidades eu tinha, de como eu fazia RH. Eu vou ter que repensar tudo e todos, tá? Então, vamos para as habilidades que a gente precisa adquirir. Eu até pus ali uma continha só para vocês verem. Quais são essas habilidades, tá, que a gente vai ter que adquirir para conseguir ser bem-sucedido, seja lá qual for o significado dessa palavra, no século XXI. A primeira delas é tolerância à incerteza. E quando eu falo isso, muita gente fala, não, mas como assim tolerância? Eu sou super tolerante. A gente não está acostumado a não ter a menor ideia do que vai acontecer. Inclusive, se a gente for olhar, tem muita gente falando de futurologia, qual que vai ser o futuro dos carros, super legal. Mas a resposta certa para tudo isso é não sei. E a gente vai ter que cada vez mais se acostumar com essa insegurança de dar o próximo passo. Mas essa insegurança não vai poder segurar a gente no nosso lugar, porque senão a gente vai ficar ultrapassado muito rápido. O que eu vou ter que fazer é desenvolver mecanismos, ter outras habilidades para conseguir tolerar essa incerteza. Por exemplo, adquirir uma capacidade de experimentar, uma capacidade de discutir em grupo, de co-criar. Quando várias pessoas juntas remam para uma mesma direção, isso tem um significado, isso chama inteligência coletiva. Mas para a gente conseguir se valer disso, eu vou ter que criar método. E eu vou ter que, primeiro de tudo, aceitar que eu não sei. Então, reflitam aí internamente, fecha o olho e pensa, eita, será que eu sou tolerante à incerteza? E é óbvio que vai dar medo, e a gente vai ter que ir com esse medo mesmo nesses novos horizontes que estão se abrindo. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o drone. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com impressão 3D, eu não tenho a menor ideia. Assim como a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer com os celulares, com os computadores, e hoje eles são triviais pra gente. Então, a gente vai ter que abraçar essa incerteza e seguir em frente. Tá? Então, essa é a primeira habilidade. Intolerância à incerteza. A segunda habilidade é experimentação. E o que quer dizer experimentação? É bastante relacionado, na verdade, com tolerância à incerteza, mas é criar um método. Hoje, a gente acha que experimentar é algo ruim. Quer dizer que você não sabe o que você tem que fazer, ou que vai que dá errado. A gente tem muito medo do erro ainda. Mas quando eu coloco esse mindset de que eu estou testando possibilidades, eu adquiro uma habilidade de experimentar, que é um pouco o que a gente tem que aprender, a gente enquanto RH, enquanto empreendedor, enquanto professor, que são talvez áreas que se fecharam um pouco, a gente vai ter que olhar para a academia. A academia valoriza muito o resultado negativo e a gente vai ter que começar a fazer isso. Quando eu descubro uma hipótese que é errada, ótimo, nunca mais ninguém vai precisar testar ela. Perfeito! Das 1 milhão de possibilidades, eu descobri uma que não dá certo. Isso é um resultado. Por isso que e o Vale fala muito isso, né? De abraça o erro, errar é bom. Errar é bom, porque das 1 milhão de possibilidades, você descobriu uma que você não precisa nunca mais tentar. Então, de fato, a gente vai ter que aprender, dar um passo para trás, talvez, e aprender com a academia, e aprender, talvez, de verdade, o que significa errar é bom, falhar é bem-vindo, que o Vale tanto fala. Na minha opinião, ninguém gosta de errar.
Óbvio, eu não quero errar. Eu adoraria acertar de primeira. O problema é que num ambiente de incerteza, eu vou ter que ser tolerante a ele e eu vou ter que testar. E aí eu vou ter que abraçar esse erro na tentativa de não me deixar errar mais tarde, para que isso não seja mais caro ou mais perigoso para mim, tá? Então, experimentação vai ter que ser algo que a gente vai viver experimentando, de maneira bastante transparente com a gente mesmo, até onde a gente conseguir. Mas a gente vai ter que desenvolver essa habilidade com certeza, tá? Então, primeira, tolerância à incerteza. Segunda, experimentação. Terceira, habilidade essencial para a gente, pensamento computacional. O que é isso? Muita gente olha para mim e fala assim, não, cara, lá no Mastertech vocês ensinam programação, eu vou ter que aprender a programar, né? O meu chute é que sim, mas não para virar programador, porque assim como a gente ensinou toda a galerinha, a gente ensina, né? Filho, irmão, todo mundo a ler e escrever, eu também vou ter que ensinar esse cara a programar para ele poder sobreviver. Eu não ensino uma criança a ler e escrever para ela ser escritora da Globo, para ela ser escritora de livro, para ela ser romance. Eu não faço isso. Eu entendi que ler e escrever era uma ferramenta útil que corta todas as profissões. E esse é o meu argumento aqui. Você saber como se valer desse processamento computacional, dessa memória, para agilizar a sua vida e fazer essas suas atividades, é uma ferramenta. Aí, vou achar lindo se você tomar uma decisão profissional como eu, de programar, de saber, de trabalhar com tecnologia. Mas isso não quer dizer que você não precisa aprender se você não quiser se profissionalizar. O que você precisa é desenvolver essa capacidade, essa habilidade de refletir como as máquinas pensam, tá? Então é importante você não achar que a internet é mágica, que a plataforma web é fofinha, que ela não vai pegar os seus dados, que você não sabe o que está lá na sua URL, se é seguro ou não. Então, tem muita coisa que, quando a gente não tem pensamento computacional, a gente acaba se expondo. E se expor no meio digital é exponencial, é uma exposição exponencial. Então, não é que você vai se expor com o vizinho, você vai se expor com 1 milhão de pessoas. Você vai expor os seus dados para internet inteira. Então, é muito mais danoso você se expor nesse ambiente. Então, por isso que é tão urgente essa discussão de diversidade, de ensino de tecnologia, tá? Então, primeira habilidade, intolerância à incerteza. Segunda, experimentação. Terceira, pensamento computacional. E a quarta, pessoal, é empatia. E por que eu tô falando disso aqui? Porque quando a gente acaba ficando tolerante à incerteza, quando a gente acaba criando essa coisa de testar, quando a gente adquire essa habilidade, a gente acha que a gente vai dominar o mundo. E aí a gente esquece que não é só nosso umbigo que importa. E eu vou dar um exemplo de como a gente vai ter que ter muita empatia em tempos atuais para a gente acabar não se fechando, para a gente poder abraçar a diversidade. É aí que o meu segundo tópico entra. Vou contar uma historinha. Tava eu no supermercado, num grande varejo, passando na catraca lá para pagar a minha compra. Na minha frente tinha um senhorzinho fofinho com várias latinhas de cerveja que estavam na promoção. E ele tava com impresso, tá? Com papelzinho, com folhetinho. E aí ele passou, só que não passou o desconto. E aí ele perguntou pra moça do caixa: ai, moça, olha, tá aqui meu papelzinho, você não vai me dar o desconto? E aí ela olhou pra ele e falou assim: então, mas é que o senhor não ativou no app com os cupons. E aí o senhorzinho olhou pra ela e falou: ah, não, tá bom. Você pode me ajudar? Eu tenho celular. Aplicativo é para baixar, né? Eu tenho. Você pode me ajudar? E aí a mulher do caixa foi super solista, falou: claro que eu posso te ajudar. E ele tirou do bolso um Nokia azul. Eu e a moça do caixa, a gente não sabia o que fazer. A gente queria se enterrar no meio do supermercado. Ela não sabia o que fazer, chamou o gerente, voltou. Por que eu tô contando essa história, pessoal? Porque a gente não vai ter que obrigar todo mundo a passar por isso, ou a gente vai ter que, no mínimo, ter planos para fazer essa transição. Se a gente não tiver empatia, se a gente não pensar em todo mundo, eu vou excluir as pessoas. Que é o que aconteceu para mim, e eu me senti um pouco culpada, porque eu falo de tecnologia e eu falo que todo mundo tem que aprender, mas tem uma fase de transição aí, que eu super entendo essa marca de supermercado querer forçar as pessoas a usar o aplicativo. É óbvio que eu também quero, porque aí os dados vão estar lá, eu vou conseguir engajar as pessoas, lindo! Só que as outras pessoas que não querem? Eu vou ter que ter muita empatia para passar por essa transição sem judiar muito da sociedade, sem
julgar as pessoas, eu vou ter que abraçar essa diversidade e perceber que ela vai melhorar a minha experiência, porque esse senhorzinho podia me ensinar muita coisa, mas eu excluí ele do processo. Então, vai ser muito importante que a gente desenvolva essa empatia, tá? Então, primeira, tolerância à incerteza. Segunda, experimentação. Terceira, pensamento computacional. Quarta, empatia. E vamos para a quinta, que já estamos nos finalmente das habilidades, tá? Se a gente olhar para colaboração, pessoal, a gente tem que colaborar com o método, tá? Depois de ter desenvolvido essas 4 habilidades, a quinta aqui, eu coloquei colaboração para a gente poder discutir método. Quando eu olho para um assunto como diversidade, eu acho que é uma decisão minha, enquanto dona de uma empresa, se a minha equipe vai ser diversa ou não. Eu, enquanto diretor de RH, acho que é uma decisão minha. Não. Eu vou ter que colaborar, eu vou ter que construir o que é esse significado de diversidade dentro da minha empresa. E eu não vou poder fazer isso de maneira leviana. Eu tenho que fazer isso com método. Eu vou ter que colocar um monte de gente na sala, não só para discutir ao léu, e sim para chegar num propósito, para conseguir usufruir dessa diversidade, dessa inteligência coletiva, dessa colaboratividade. Porque senão eu vou ficar só patinando, tá? Eu não vou conseguir trazer densidade para essa colaboração. Eu vou um bando de animais sociais conversando, batendo papo, tá? Se eu quiser usar colaboração para resolver os meus problemas, colaboração ela vai ter que ser diversa e ela vai ter que ter método, tudo bem? Então, por isso que é tão importante que, depois dessa quinta habilidade, a gente consiga comparar que para eu ter empatia, para eu colaborar, eu vou ter que ter diversidade. Não é algo fofinho. Diversidade não é algo legal de se ter. É essencial para a sobrevivência, porque eu só vou conseguir adquirir diversidade se eu tiver empatia e colaboração. E eu só vou conseguir passar por esse contexto do planeta exponencial se eu abraçar a diversidade como core. Não adianta mais eu colocar como responsabilidade social ter mulheres em times técnicos. Não adianta mais eu colocar como meta mundial eu ter lideranças femininas se eu não dou voz para essas mulheres. Então, eu vou ter que olhar para a diversidade como uma habilidade core da minha organização e do meu ser. Eu não posso mais achar que o meu umbigo é a regra de tudo. Então, a gente vai ter que falar muito sobre diversidade. E, quando eu olho para isso, para mim, o principal risco da gente demorar muito para conseguir avançar é a gente acabar não resolvendo os problemas que deveriam estar sendo resolvidos. Todo mundo fala, ai, Camila, você é maluca, mas eu fico irritadíssima quando eu vejo um Tinder da vida, que é um aplicativo de relacionamento, bombando, cheio de usuário, e eu não tenho um aplicativo para assédio, eu não tenho um aplicativo para aleitamento materno, eu não tenho um aplicativo desse tamanho para fazer a sociedade girar. Para mim, isso é um retrato explícito do que acontece com o planeta quando eu não tenho diversidade. Eu estou resolvendo os problemas das mesmas pessoas. Neste caso, o menino branco do Vale do Silício que começou a programar com 5 anos e tem problemas de relacionamento. Ponto final. Então, a gente vai ter que olhar com urgência para a gente resolver esses problemas que a sociedade vai ter, para a gente conseguir passar por esse contexto de maneira relevante. Então, é importante que a gente reflita que eu não preciso resolver só os problemas deles, que a gente vai ter que trazer todo mundo para a discussão, para a gente conseguir fazer com que tecnologia se espalhe e resolva os problemas que são relevantes para a humanidade, para a gente melhorar enquanto seres humanos, enquanto humanidade, tá? Então, porque vou contar rapidinho só porque que eu acabei me envolvendo com toda essa discussão. Eu fiz ciência da computação na Universidade de São Paulo, tanto a graduação quanto o mestrado, e eu era 3,7% da turma, porque eu era a única menina da minha turma. Quando você para pensar que ciências da computação, que tecnologia estão regindo e tomando as decisões de futuro, como é que pode eu ter diversidade, eu ter colaboração, eu ter empatia, sendo que tinha uma menina numa turma? E eu conto essa história porque é relevante que a gente olhe não pensando só no meu umbigo. Eu podia muito bem estar pensando, pô, ótimo, eu sempre vou ter emprego, porque as pessoas vão querer, eu sou a diversidade aqui, ótimo. Mas quando a gente olha no nível global, isso é muito arriscado que a gente não tenha diversidade de opiniões e posicionamentos. Então, por isso que eu acabei me envolvendo tanto com diversidade, porque eu cansei de olhar de ser sozinha, ou de ser sempre o voto vencido. E foi lá em 2010 que nasceu o blog Mulheres na Computação, onde a gente trabalha discutindo e dando voz para essas mulheres, fazendo curadoria de vagas e trabalhando para que elas possam ter uma vida feliz no mercado de tecnologia que ainda é muito masculino.
No Mastertech, a gente tem feito diversos trabalhos para conseguir formar essa próxima geração de desenvolvedoras, de programadoras e de mulheres que trabalham com tecnologia de maneira criteriosa e com pensamento crítico, sabe? Muito mais do que necessariamente ser programadoras, elas vão liderar projetos de tecnologia e vão fazer toda a diferença. Então, o blog ainda existe, ele tá lá, e eu queria só contar uma história de como tudo é reversível e como a gente vai conseguir voltar e dar a volta por cima, só que a gente depende de RHs, a gente depende de um esforço social. Quando eu cheguei na graduação, eu achei essa foto aqui, de 1971. E essa foto era da primeira turma de ciência da computação do mesmo instituto que eu estudei, lá da USP. E quando eu circulei as cabecinhas femininas para dar uma ajudinha, a gente tinha 70% de mulheres. Quando a gente olha para ciências, a gente tinha uma porcentagem enorme de mulheres, mas aí aconteceram diversas coisas que acabaram, construções sociais que acabaram tirando essas mulheres. Então não tem nada a ver com capacidade ou com qualquer outro aspecto, e sim com uma construção cultural de como a gente está criando esse ambiente de tecnologia, essa sociedade digital. Então, é importante que a gente reflita por que isso aconteceu para a gente poder mitigar. Então, uma das motivações a gente acabou criando as nossas meninas e meninos de maneiras muito diferentes. Então, o videogame é do menino, o computador fica no quarto do irmão mais velho. A gente acabou dicotomizando essa criação e essa decisão profissional. Tanto no colégio quanto na família, a gente coloca a menina para falar, para escrever, para ser legal, para cuidar das pessoas. E eu não estou fazendo juízo de valor, mas isso, obviamente, vai implicar numa decisão profissional diferente. Essa menina não brincou de Lego, ela não dirigiu o carrinho de controle remoto, ela brincou de boneca e cozinha. E isso, de alguma maneira, constrói o gênero como ela é. Óbvio que tem exceções, mas eu preciso parar de dicotomizar tanto e mostrar para essa nova geração que eles podem ser quem eles quiserem, independente de gênero. Isso, para mim, é diversidade, igualdade de possibilidades. Muito mais do que se eu vou aumentar muito a porcentagem de mulheres em tecnologia ou se eu vou aumentar muito a liderança, né, feminina na minha empresa. Se ela tiver igualdade de oportunidade e ainda assim ela decidir não estar lá, ótimo, Mara. O problema é que hoje a gente não tem igualdade de possibilidades. Essa menina sequer cogita fazer uma faculdade de tecnologia ou ser líder. Ser líder, uma menina, é ser mandona, é se masculinizar. E se ela é criada numa sociedade como a gente tem hoje, a gente não vai querer, né, perseguir esse caminho. Então, é importante que a gente discuta e pare de dicotomizar os dois gêneros, tá? Outro motivo é que a gente acabou criando um estereótipo desse cara de tecnologia. Então, a gente fez um monte de filme de Hollywood, colocou lá Matrix, colocou um monte de hacker, e a gente imagina que fazer tecnologia é passar 24 horas na frente de um computador, batendo teclado, comendo, dormindo, tomando energético em cima do computador. Isso é coisa do século passado. Se a gente parar para pensar, talvez na época dos mainframes, IBM, a gente até era verdadeiro esse estereótipo, mas hoje a gente está colhendo resquícios desse estereótipo, porque todo mundo pode fazer um app, as plataformas evoluíram muito, as linguagens evoluíram muito, todo mundo vai ter que se responsabilizar pela criação desses projetos digitais. Então, a gente tem que parar de arraigar esse estereótipo, de retratar esse estereótipo, porque ele está tirando a possibilidade de quem não se enquadra nisso, cogitar a possibilidade. Vou dar um exemplo. A gente trabalha com gente a partir de 7 anos, alfabetização. Se eu olho para uma criança, menino ou menina, e pergunto para ele e ela, me descreve um profissional de tecnologia. Com 7 anos, ele já me descreve que é um cara de barba, óculos, antissocial, muito bom de matemática, gênio. E a gente acaba criando essa necessidade de se enquadrar nesse estereótipo, e essa menina não vai conseguir. Esse menino que não é tão bom de matemática, ele vai achar que não posso nem cogitar, tem que fugir de matemática porque tem que ser muito inteligente. Então, é importante que a gente discuta que fazer tecnologia hoje é como ler e escrever. É difícil? É. A gente passa 6 anos da nossa vida aprendendo a ler e escrever, mas ninguém cogita a possibilidade de não colocar o filho na escola. Eu brinco normalmente que assim que nasce uma criança e ela vai para o pré, você não bate na cabeça dela e fala assim, ai, será que você vai aprender a ler e escrever? Ai, não sei. Você quer mudar seu cérebro, filhinha? Porque você vai ter que mudar seu cérebro para aprender a ler e escrever. A gente acha tão essencial que a gente não cogita a possibilidade de não ensinar a galera a ler e escrever. Nem que ela fique travada, 10 anos ela vai aprender a ler e escrever.
A gente criou método, a gente criou área, a gente criou um monte de coisa e a gente decidiu que a gente ia ensinar todo mundo a ler e escrever. Então, é importante que a gente faça isso com programação, com pensamento computacional. Eu não posso mais duvidar da sua capacidade de aprender. Eu vou criar mecanismo, eu vou trabalhar e vai dar certo. E aí, quando a gente olha, ainda tem mais um probleminha. Eu acabei criando esse computador como um objeto de uso doméstico. Então, muita gente olha para computadores com estereótipo de videogame, com estereótipo de... Quando, na verdade, o computador, ele deixou de ser científico para ser doméstico. Então, eu acho que tecnologia é usar o Facebook. Muita gente acha que navegar na internet é olhar o feed do Facebook, pessoal. Então, a gente acabou tolindo e diminuindo o subconjunto de coisas que a gente entende que um computador é capaz. Quando eu falo inteligência artificial, a pessoa acha que é um ser humano, fala... As pessoas perderam um pouco o mapeamento do que é isso, devido a, nos anos 80, a gente ter levado o computador para uso doméstico. É uma coisa que eu acho que eu posso ter acesso. Mas é muito maior do que isso. E eu não posso achar que a criançada, só porque manda bem no celular, ou a criançada porque sabe jogar videogame, é o as da tecnologia. Já cansei de conversar com mãe e pai, falar, não, mas é que meu filho não precisa, ele é muito bom de tecnologia. Na verdade, ele é muito bom de usar a tecnologia, ele é um super usuário. Isso com certeza é melhor do que qualquer um, porque ele é nativo digital. O problema é que ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe onde ele está se expondo, onde ele está se metendo. Se eu pedir para ele me explicar como funciona a internet, tela azul, não vai conseguir. Porque ele é um super usuário. Ele não é um profissional de tecnologia, ou mais do que isso, ele não entende tecnologia, ele só usa, tá? A gente tem, inclusive, por causa desse leque enorme de possibilidades, a gente acabou desenvolvendo o que a gente chama de síndrome do impostor. E a gente nunca vai achar que a gente é bom o suficiente para fazer tecnologia. A gente sempre vai achar que é super difícil, que é só o gênio. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não criar na gente essa síndrome do impostor que tolhe a gente de dar um Google. Vira e mexe, eu pergunto para minha mãe, mas você já procurou isso na internet? Ai, não, mas é que eu não vou entender. Mas você nem tentou. Então, cuidado para não cair nessa síndrome do impostor de tipo, ai, não sei nada. Todo mundo consegue hoje dar um Google e tentar arrumar uma coisa ou outra, mas a gente sequer cogita a possibilidade de dar um Google, por exemplo, para tentar fazer uma coisa ou outra. Então, cuidado com a síndrome do impostor. Isso era um recado que eu queria dar para vocês. E última coisa é que a gente tem que começar a retratar esses exemplos e essas boas práticas. Aqui eu trouxe exemplos de mulheres na tecnologia, mas na verdade, só para a gente acabar, eu queria que a gente refletisse se a gente está dando exemplo. Se a gente, enquanto RH, está dando exemplo, contratando diversidade, se a gente, enquanto empresa, está dando exemplo de empatia, se a gente, enquanto ser humano, está se colocando como role model para as nossas futuras gerações, se a gente está falando, está contando essas histórias. Então, acho que para a gente conseguir, com diversidade e tecnologia, mudar o mundo, a gente vai ter que contar esses exemplos, porque eu não posso mais tomar como regra, lembra? Porque eu vou ter que ser tolerante à incerteza, eu vou ter que experimentar. Mas esses exemplos movem montanhas, eles fazem com que as pessoas consigam se enxergar e se projetar ali. E aí, de alguma maneira, dar o primeiro passo, sair da inércia, e depois que ela ganha musculatura, ele e ela, a gente consegue avançar nessa experimentação e achar o nosso caminho. Então, é importante que, e por isso que eu fico feliz de estar aqui, é importante que RHs e que empresas cuidem da diversidade, cuidem da tecnologia para a gente conseguir avançar enquanto planeta, enquanto humanidade. Então, tá de boa a pressão sobre vocês, tá? Mas acho que reskill e upskill é algo que a gente vai ter que fazer e que a gente vai ter que discutir dentro do contexto de RH. Esse lifelong learning, ele vai ter que ser muito baseado em exemplos. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de vir conversar aqui com vocês sobre diversidade e tecnologia, que são dois assuntos que eu amo, e espero que a gente consiga continuar com essa pauta aberta. Contem comigo, eu estou tentando fazer minha parte, mas vocês também têm que tentar fazer a de vocês, mudando pouquinho a pouquinho, dando exemplo, recrutando diferente, criando conteúdo diferente, gerindo times de maneira diferente. Então é isso, obrigada.